de uma serventia, em se tratando de um ato a ser praticado visando, né, uma lavratura de uma ata notarial para usucapião extrajudicial, né, para intentar o procedimento de usucapião extrajudicial, aí sim nós temos uma vinculação territorial, porque, via de regra, também por ascendência da Lei 8935, nós temos uma disposição de que a escolha do tabelião de notas ela é livre, tá, em todo o país, independentemente da situação da coisa, seja do bem imóvel principalmente, né, onde seria particularmente o que nós mais temos, as escrituras públicas de compra e venda. Então, nesse caso, a escolha do tabelião de notas é livre, exceto a exceção que nós temos lá no provimento do CNJ, que menciona a questão da usucapião extrajudicial vinculando a localidade daquele determinado imóvel. Tá, então, muito cuidado com isso, embora não esteja expresso aqui, né, nesse artigo 136, que ele veda basicamente a criação de uma sucursal, nós veremos que nós temos uma disposição aqui no artigo 137, né, a questão relativa, ainda falando da função notarial propriamente dita. Então, cuidado com essa informação, tá? Aqui nós temos a vedação de sucursal no 136, de acordo com a Lei 8935. A própria Lei 8935 menciona que a escolha do tabelião de notas é livre, porém, excetuem a questão da ata notarial para fins de usucapião extrajudicial, porque essa não é de livre escolha, ou seja, o usuário ele não pode escolher qualquer tabelião, ele tem que escolher obrigatoriamente o daquela localidade. Se for do distrito, somente o distrital que estará funcionando em um local. Se for o município de um município, somente aquele tabelião com atribuição municipal que estará funcionando também em um único lugar. Artigo 137, os tabeliões de notas, o exercício da função notarial, os atos notariais, os livros de notas, a escrituração dos atos e o expediente dos tabelionatos de nota do Estado de Minas Gerais serão regidos pelas normas constantes deste provimento, pelas demais normas emanadas pela Corregedoria Geral da Justiça e sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário. Aqui nada mais nada menos do que a questão do exercício do poder de polícia, né, de fiscalização, da chamada atividade correicional, que é, né, destinada aqui, delegada, né, para a Corregedoria Geral do Estado de Minas Gerais, para que fiscalize as serventias notariais, assim como também acontece com as serventias registrais de maneira geral, ou seja, toda atividade será fiscalizada pelo Poder Judiciário. Então, esse artigo 137 não é destinado, embora esteja aqui falando somente dos tabeliões de notas, toda a atribuição é fiscalizada, ou seja, toda atividade extrajudicial ela é fiscalizada pela Corregedoria Geral da Justiça em todo o Estado de Minas Gerais. Artigo 138, o tabelião de notas é um profissional do direito dotado de fé pública a quem o Estado delega, tá? Então guarde esse substantivo, é uma delegação ao qual o Estado delega o exercício da atividade notarial que lhe incumbe, tá? Então, o tabelião de notas, ele é um profissional do direito. A Lei 8935 menciona essa mesma questão. Ele é dotado de fé pública e essa fé pública nada mais é do que uma delegação do Estado. Então, é o Estado que pega nessa fé pública, delega para uma pessoa física, nos termos do artigo 236 caput da Constituição Federal, que determina a realização da atividade, né, exercida em caráter privado, ou seja, são profissionais, pessoas físicas que trabalham em colaboração com o poder público na prestação de um serviço público que é a atividade notarial e registral. E o artigo 138 ele simplesmente encerra esse mesmo entendimento. E o artigo 139, que menciona que o tabelião de notas goza da independência no exercício de suas atribuições, tem direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos que pratica e é o responsável exclusivo pelo gerenciamento administrativo e financeiro da serventia extrajudicial. Então, o artigo 139, ele fala, então, da independência da atuação do notário e também essa independência também ela é correspectiva a toda atividade notarial e registral, embora o artigo 139, por estar dentro do capítulo do tabelionato de notas, restrinja a atuação do tabelião de notas. E essa independência funcional no exercício das suas atribuições não significa desobediência ao sistema normativo, ou até mesmo o sistema legislativo vigente que venha a afetar uma determinada prática de um ato notarial realizado pelo tabelião de notas. Por quê? Lembremos-nos que como é um serviço público, ou seja, é a prestação de um serviço público realizada por um tabelião de notas, sendo um serviço público, aplica-se o regime administrativo e dentro do regime administrativo nós temos um dos pilares que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, ele nada mais é do que compete ao tabelião praticar aquilo que a lei determina, aquilo que as próprias normas determinam, as normas administrativas determinam. Então, ele tem uma independência ali, uma discricionariedade, uma margem de interpretação dentro das balizas normativas e legais, e até mesmo constitucionais. Então, ele está amparado, né, a sua atribuição, a sua prática de atos é amparado pela própria lei, mas há uma margem de discricionariedade. Lembrando que dentro do tabelionato de notas,
numa escala, né, de um ato discricionário, nós temos aqui como, basicamente, o tabelião de notas é o que trabalha com muito mais margem de interpretação livre, né, da parte normativa e da parte legislativa, ou seja, de todos os atos, né, que fundamentam, tudo aquilo que traz o fundamento para a prática de um tabelião de notas. E por essa razão, né, essa discricionariedade um pouco mais ampla, ela torna a característica, né, do tabelião de notas como extremamente adaptável a inúmeras situações. Enquanto nós chegamos mais próximos do ato do registro civil das pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e, eventualmente, registro imobiliário, nós trabalhamos com uma margem de vinculação muito maior. Ou seja, há uma observância muito maior pelo cumprimento de determinadas estipulações legais para a prática de atos registrais. Quando nós tratamos de atos notariais, principalmente relativo ao tabelionato de notas, nós temos uma margem de discricionariedade muito maior. Então, não à toa, né, vem essa independência no exercício da atribuição, a direito, né, à percepção dos emolumentos, porque o trabalho, né, do tabelião de notas, ele tem, né, uma apuração financeira, né, obrigatoriamente, e também a responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro da serventia, que é de livre escolha dele, também cumprindo questões normativas, como, por exemplo, o provimento do CNJ, que determina, né, a estruturação de uma determinada serventia extrajudicial em diversas categorias, com algumas exigências, né, de o acesso a um servidor exclusivo, né, com uma sala refrigerada, etc., até mesmo a digitalização de todo o acervo para fins de segurança, a disponibilização das informações em uma nuvem, né, para eventual consulta dessas informações, ou seja, são critérios de segurança estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça que trazem nessa possibilidade aqui do gerenciamento administrativo, ele é livre, porém, com observância das questões normativas e também algumas questões, basicamente, que nós temos aqui diante da atuação, né, do tabelião de notas. 140. Aos interessados é assegurada a livre escolha, que eu já mencionei com vocês, né, do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio ou o lugar da situação dos bens objetos do negócio jurídico. Então, essa aqui traz, né, a liberdade da escolha, né, no artigo 140, mas cuidado, como eu já mencionei para vocês, que o CNJ tem uma restrição, né, acerca da usucapião extrajudicial para a lavratura da ata, somente na localidade onde aquele tabelião de notas atua, ou seja, onde aquele imóvel está vinculado, somente o tabelião daquela localidade é o competente para a realização. E qual o motivo disso, né? Já trazendo uma questão de curiosidade para vocês. Como a ata de notarial para fins de usucapião, ela tem, né, ali uma necessidade de uma comprovação também, além da titularidade, da posse mansa, pacífica, da toda a documentação, né, que é levada ao tabelião de notas para aperfeiçoar e trazer uma margem de segurança na elaboração daquela ata notarial, uma das questões também é a verificação da existência, de fato, né, do determinado imóvel que está sendo objeto de uma usucapião, principalmente quando este não tem uma matrícula, ou até mesmo está ausente de uma transcrição, ou seja, o imóvel juridicamente não existe. Então, nesse caso, o comparecimento in loco, ou seja, o comparecimento pessoal do tabelião, seu substituto, ou até mesmo um escrevente com poderes para tanto, aqui eu excluiria os auxiliares, tá? Porque os auxiliares não podem receber nada de fé pública deslocada, né, do próprio tabelião de notas, somente até os escreventes, né, que têm a detenção dessa fé pública. Os auxiliares são meros pessoas que, na verdade, auxiliam, né, como o próprio nome diz, dentro da serventia, o trâmite, né, das informações e a aplicação, né, da própria atividade, o desenvolvimento, né, da própria atividade dentro daquela localidade, dentro daquela serventia extrajudicial. Então, os auxiliares não poderiam, em tese, né, comparecer em loco numa ata notarial para fins de usucapião para verificar a existência do imóvel. Então, ao meu ver, estaria somente dentro do titular da serventia, seja ele o interino, o interventor ou até mesmo o titular concursado, ou eventualmente substituto do parágrafo 5º, né, melhor dizendo, que é o substituto legal, ou os substitutos do parágrafo 4º, ou ainda os escreventes que poderiam comparecer em loco. E por essa razão, de suma importância, é que o próprio, né, o titular da serventia, na verdade, né, ou alguém, né, da serventia, traz a sua fé pública, verificando em loco aquele determinado imóvel e depois retorna com as questões relativas ao aperfeiçoamento, né, da usucapião extrajudicial lá no registro imobiliário. Então, por essa razão, o CNJ ele restringiu para facilitar que o tabelião da localidade se desloque até lá. Porque se fosse um tabelião de outro município, como nós já vimos lá no primeiro artigo das normas aqui do Estado de Minas Gerais, não seria possível que aquele tabelião se deslocasse para um município vizinho para testar a existência de um determinado imóvel. Artigo 141, que a função notarial consiste em qualificar as relações de direito privado que se estabelecem
ou se declaram sem controvérsia judicial. Então guardem os verbos, né, de maneira muito acertada, porque a prova ela costuma cobrar isso, já caiu já em uma questão objetiva, justamente uma pergunta acerca da própria função, né, da função notarial propriamente dita, e somente competia a vocês aqui guardar esses verbos. Então, acolher, interpretar e formalizar juridicamente a vontade das pessoas interessadas nos serviços do tabelião de notas, intervir nos negócios jurídicos a que os participantes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, redigindo os instrumentos adequados ou autorizando a sua redação, conservando-os e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Cuidado com esse inciso terceiro, tá? Essa intervenção nos negócios jurídicos do tabelião de notas nada mais é do que uma questão de assessoramento jurídico. Se uma pessoa comparece na serventia e ela simplesmente diz para o tabelião, eu quero transferir esse imóvel para o fulano, aí o tabelião faz a pergunta, tá, tudo bem, será por uma permuta?